Nosso Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, toda honra, meu Pai, toda glória é dado para Ti, Senhor. Venha, Senhor, venha tocar, Espírito Santo, venha tocar nas nossas vidas, Espírito Santo. Venha, Senhor, venha nos encher do Teu poder, do Teu Espírito, meu Pai, nessa noite, meu Pai. Senhor, venha falar conosco, meu Pai. Abre nosso entendimento nessa noite, Pai, para que nós possamos entender, Pai, o recado que só vai passar para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo ministrada. Espírito Santo de Deus, venha tocar, Pai. Venha nos encher, Espírito Santo. Venha nos capacitar, Espírito Santo. Venha fazer do nosso corpo o templo do Senhor, Espírito Santo. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Nessa noite, meu Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, sentir o toque do Senhor, Pai. Nessa noite, meu Pai. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez nessa noite de quinta-feira, a quinta-feira da cura, aonde o Senhor vai estar trazendo um recado para cada um de nós nessa noite. E o Senhor, o Espírito Santo, deu uma palavra aqui para nós estar administrando nessa noite. O termo da palavra, ninguém conhece ou entende no momento que está acontecendo os propósitos de Deus. Então ninguém não entende, às vezes no momento que está acontecendo, nós não entendemos e não conhecemos o propósito de Deus. Muitas das vezes, só vamos entender à frente, passado uns tempos, devido aos acontecimentos, é que a gente vai entender o propósito de Deus. E às vezes no momento, às vezes são muitos nesse momento que está passando por situações e que às vezes está até revoltado, às vezes até pecando contra o Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa chega num ponto que, eu não vou fazer mais nada, eu não vou orar, não vou na igreja, porque eu pedi algo e não aconteceu. Outros, ao pedir de uma forma, veio de outra forma muito diferente. Não é o que eu queria, não é o que eu esperava. Mas mais na frente, com o tempo, a pessoa vai entender que ali foi o propósito de Deus. E ali ela vai saber que foi o melhor para ela. Porque no momento do acontecimento, da resposta do Senhor, às vezes a pessoa se revolta, fica revoltado, às vezes irado, porque não entende, no momento não consegue entender. Só vai entender com o passar do tempo, no tempo certo,
a pessoa vai entender que foi o propósito de Deus. Às vezes é tão confuso para nós, mas para Deus não. No momento, que às vezes no momento a gente não entende nada. Mas o que é que está acontecendo? Eu pedi algo de uma forma e está acontecendo dessa forma. Mas depois a gente vai ver que foi o melhor. Porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Às vezes, um exemplo. Vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa até no relacionamento, na vida sentimental. Vamos falar dar um exemplo da vida sentimental. Um exemplo. Que às vezes, muitas das vezes, no momento que acontece que a pessoa ora, pede, que acontece, às vezes a pessoa, quando o Senhor dá a resposta que vem, a pessoa às vezes fica revoltado, triste, né? Mas depois vai entender mais na frente. Às vezes, na vida sentimental, às vezes a pessoa ora para Deus a preparar um companheiro, uma companheira, e às vezes surge a pessoa. Às vezes surge, mas o que acontece? No momento da oração que você está pedindo algo a Deus, é claro que a pessoa nós abrimos a boca. E quando abrimos a boca, não é só o Senhor que está ouvindo. O que é contra a nós, ele está ouvindo também. O maligno está ouvindo. A força contrária está... Vamos falar o português. O demônio está ouvindo. Porque no abrir da nossa boca que ele sabe. Porque no pensamento não. Porque só o Senhor conhece o pensamento de cada um de nós. Mas quando nós abrimos a nossa boca, ele está ouvindo, Deus está ouvindo. Sem nós abrir a boca, o Senhor sabe o que nós vamos pedir para Ele. No nosso pensamento, mas o inimigo ele não sabe. Mas ali na oração nós vai abrir a boca para pedir algo. Então, às vezes, quando você pede, às vezes através de uma brecha que você dá, ele entra. Um exemplo na vida sentimental, ele entra e ele coloca a pessoa dele. Você pediu para o Senhor preparar um companheiro. E às vezes surge, aparece, acha que é de Deus. Mas o inimigo, o Satanás, o demônio não está fazendo a propaganda. É a realidade. Ele ouviu, porque você abriu a boca. Ele entrou. E através da brecha que você deu, não é de abrir a boca. Mas às vezes pediu, mas não vigiou. Aí ele entra e coloca a pessoa dele. Aí como você está em oração, você acha que é de Deus. Mas aí o Senhor sabe que não é dele. Aí de repente o Senhor entra com o livramento, tira, descarta. Aí a pessoa fica revoltado. Mas à frente a pessoa vai entender que foi um livramento, que não era de Deus. Então, no momento do acontecimento, nós não conhecemos, não sabemos, às vezes não entendemos o propósito de Deus. Nós só vamos entender à frente. Porque às vezes no momento é difícil a pessoa entender. Porque o Senhor tem a forma de trabalhar. Ele trabalha do jeito dele, da forma dele. Não é do nosso jeito. Não é da nossa forma. Porque quantas coisas que nós fizemos do nosso jeito que nós achamos que era o melhor. Não quebramos a cara. Então, o Senhor sabe o que é melhor. Então, o propósito da palavra, ninguém conhece os propósitos de Deus. Vamos na palavra, né? O Senhor nos deu, né? Fica aqui no livro de Reis,
capítulo 5. Livro de Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramentos a Sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Estamos falando a respeito de Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria, né? Chefe do rei da Síria. Homem valoroso, né? De muita fama, mas porém leproso. Leproso. Segundo, versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao seu serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então veja bem, esse homem era um homem famoso, valoroso, chefe do rei da Síria, de muita fama, muito respeitado. Mas porém ele carregava, escondido debaixo da capa, ele carregava uma lepra. Ele era leproso. Ele carregava uma lepra debaixo dessa capa, escondido. Só quem sabia dessa lepra era a esposa e filhos. Claro que a família sabia. Esposa, filhos, sabia. Mas mais ninguém sabia que ele carregava, que ele era um leproso. Porque sempre ele escondia com aquela capa, as roupas dele, ele procurava uma forma de se esconder. Ele protegia ali com a roupa. Então as pessoas não sabiam o que ele carregava por debaixo, escondido. Mas ele escondia isso de quem? Das pessoas. De Deus não, o Senhor sabia. Porque de Deus nós não conseguimos esconder nada. Mas ele conseguiu vários anos, várias décadas, esconder das pessoas. Pouco sabia, só familiar, esposa. E aqui a Bíblia relata que quando ele partiu, que ele levou essa menina presa. Que a Bíblia fala aqui, e saíram da tropa da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina. Então eles levaram uma menina presa lá de Israel, arrancou, tirou essa menina da família. Imagina, essa menina foi tirada, era adolescente, então foi tirada ali da família, daquele laço familiar, do meio da família. Vejam que essa menina tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, rebéldica, revoltada com as situações, porque ela foi arrancada, tirada e levou presa ela. Para ser o quê? Para ser a serviço da mulher dele, desse chefe da Síria, que é o Naamã, e levou essa menina. Agora menos vocês vão entender, porque nem ele sabia o que é o termo da palavra, que às vezes no momento que acontece algo na nossa vida, às vezes nós ficamos revoltados, mas é um propósito de Deus. Só na frente que a gente vai entender. Às vezes a gente fica magoado, triste, revoltado.
Ou às vezes a gente acha que está tirando vantagem naquilo e tal, mas é o propósito de Deus. Às vezes no momento a gente não entende. Então ali, o que ele via ali, é só o que ele viu ali naquele momento ali, que ele estava levando a menina presa para ser serva da esposa dele, servir a esposa dele, trabalhar lá praticamente como uma escrava de dentro da residência, que foi, ele não levou com a obediência, chegou nos pais e pediu autorização, com autorização dos pais, não, levou ela, pegou, tirou da família e levou ela, né? Levou ela presa. Vamos ver no versículo, aqui, no versículo 3, e disse essa sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele os restauraria da sua lepra. Mas por que essa menina falou isso? Sabe por quê? Porque nesse momento, meu amigo, há algo que chega um certo momento, uma hora vai ser descoberto. Uma hora vai vir a tônica. Então veja bem que essa menina, no descuido, no vacilo que ele teve, ou às vezes na hora que ele foi trocar roupa, ela sem querer ou passou perto, avistou e viu as lepras sobre uma parte do corpo dele. E ela, para ela, antes ele era um homem normal, não tinha aquilo. Então, quando ela viu aquelas situações que essa menina, poxa, meu Senhor, ele é leproso. Mas essa menina, ela tinha tudo para amaldiçoar ele naquele momento. Eu quero que esse homem morra agora, tomara que ele morra. Mas foi o contrário, meu amigo. Foi o contrário. Essa menina aqui, ela teve compaixão. Na hora que ela viu a situação de Naamã, que ele viu, o homem que levou ela presa, que arrancou ela da família, dos braços da família, ela sentiu foi dó. E ela lembrou do profeta Eliseu lá em Israel. Ela lembrou que ele podia ser curado através do profeta Eliseu. Ela não só lembrou do profeta, como ela passou para frente, abriu a boca. Quando ela viu aquilo que essa menina sentiu vontade de ajudar aquele homem que arrancou ela da família, que levou ela presa. Olha a diferença da pessoa que tem o temor de Deus. Se essa menina não tivesse o temor de Deus, essa menina, o que ela ia fazer era o contrário. Eu quero é que esse homem se dane agora com essa lepra, que essa lepra come ele tudo, que se arrebenta com ele porque foi tirar eu da minha família. Mas essa menina agiu completamente diferente, sabe por quê? Porque essa menina era uma pessoa de Deus. Deus era com essa menina e essa menina era com Deus. Ela tinha um coração limpo, puro. Então ela sentiu, quando viu aquela situação dele, nossa, mas o meu Senhor, ele é leproso. Nossa, se ele for em Samaria, se ele for lá, o profeta Eliseu cura ele, veio na mente dela. O que ela veio primeiro foi, ela lembrou do profeta Eliseu. E o que ela fez? Ela guardou isso. Para ela não, ela passou para frente. E para quem ela passou? Vamos ver aqui na Bíblia, passou para quem? Veja bem aqui, ó. Então entrou Naamã, profeta está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então essa menina aqui, ela passou logo para a senhora dela. Olha, existe um profeta
profeta lá na nossa terra, lá o profeta Eliseu, se o meu Senhor for até ele vai interceder por ele vai ser curado dessa lepra. Olha só. Então isso aí mexeu, balançou com Naamã, porque o Naamã não esperava da atitude dessa menina. Mas por quê? Essa menina tinha tudo para poder me odiar e querendo me ajudar. Veja bem aqui. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim é assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de pratas e 1000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure-se da sua lepra. Então ele foi até o senhor dele, foi até o rei e disse: essa menina de Israel que eu trouxe, ela diz que lá em Israel tem um tal de profeta lá, que se eu for até ele vai orar, interceder e eu vou ser curado dessa lepra. Então o rei: não, que isso, então toma as providências, arrumou aquilo, outro, aquelas coisas, vai logo então. Você está esperando o quê? Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço vós e vedes que busca ocasião contra mim. Então o rei de Israel não quis aceitar, né? Achou que podia ser um momento de um propósito, um momento de ocasião para poder atacar, prejudicar ele, né? Então veja bem que ele não aceitou no momento. Então o versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Então o rei de Israel rasgou a veste, não aceitou. Esse homem está procurando uma ocasião para poder me atacar, me prejudicar. Mas o profeta Eliseu, quando viu aquela situação, que só: por que, rei? Por que o Senhor rasgou as vestes? Deixa vir até a mim. Deixa eles vir. Deixa trazer ele. Para ele saber que há um profeta em Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Mas aqui veja bem, que aqui Naamã foi, parou à porta e mandou que chamasse Eliseu, o profeta Eliseu. Naamã chegou com a carruagem deles, que eles usavam naquele momento, naquelas épocas. Então ele achou que o profeta Eliseu ia sair correndo ali, para deixar os afazeres dele, para poder ir lá na carruagem, receber ele, isso, aquilo, aquilo outro. Então eles chegaram e o Naamã mandou que o mensageiro ia até Eliseu. E Eliseu achou que, o Naamã achou que o profeta Eliseu ia lá na carruagem, atender lá e coisa e tal. Mas veja bem, o que foi que o profeta Eliseu fez. Então Eliseu lhe mandou
um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio, no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então ele como era o chefe do rei da Síria, homem valoroso, que todo lugar que ele chegava tinha recebia com aquela maior frescura, aquela coiseirada e toda. Então ele achou que o profeta Eliseu ia fazer daquela mesma forma ali. Então ele não foi lá na porta da tenda do profeta Eliseu, ele parou lá na estrada, vamos se pôr, e mandou o mensageiro a dizer que era o Naamã, chefe dos reis da Síria, está ali porque foi enviado, que está com problema da lepra, que o rei lá mandou trazer até ao Senhor para curar, restaurar ele dessa lepra. Ele achou que o profeta ia lá, expor a mão nele lá e orar em cima dele, não. Mas veja o que o profeta Eliseu fez. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lava-te 7 vezes no rio, no Jordão, e a tua carne te tornará purificada. Aí vem o orgulho, meu amigo. Porque o rio Jordão diz que é uma água muito suja, porque eu não conheço. Sempre é uma água suja. Então, nesse momento, o Naamã ficou revoltado, porque ele esperava que o Eliseu saísse lá da tenda, fosse até lá naquela carruagem onde ele estava, expôs a mão sobre ele, orar para ele e ia curar ele lá, dentro daquela carruagem que ele estava. Mas só que o profeta Eliseu disse: vai, fala para ele ir e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então ali ele entrou, aí ele se revoltou, porque ele começou a falar: por quê? Por que ele não veio me atender aqui? Por que ele não veio orar por mim aqui, expor nas mãos de mim? Por que eu tenho que enfiar dentro de um rio tão sujo daquele? Não existe tantos rios que aqui fala, nós não vamos ler tudo, porque não tem tempo. Não há tantos rios lá por lado lá, de águas limpas, isso, aquilo outro, e eu tenho que se enfiar logo no rio Jordão, aquele rio sujo. Então ali estava o orgulho daquele homem. Então ele se dignou, ele se revoltou, primeiramente ele se revoltou do profeta Eliseu não ir lá até na carruagem aonde que ele se encontrava, e depois ficou mais revoltado ainda do profeta ter mandado ele mergulhar 7 vezes lá naquele rio sujo, sendo que tinha vários rios que ele questionou de águas limpas, mas era lá, tinha que ser lá, para quebrar o quê? Para quebrar o orgulho dele, né? Então ali o que o Naamã fez? Ele deu meia volta e voltou para trás. Ele deu meia volta e voltou, revoltado com aquelas situações. Voltou ali, deu meia volta e voltou indignado, revoltado. Ele levou ali que não podia aceitar, que o atendimento, ele não aceitou o atendimento da forma que o Eliseu atendeu. Ele ficou revoltado, indignado do Eliseu não ter posto a mão nele, não ter orado por ele lá naquela carroça e ainda ter mandado ele mergulhar 7 vezes. Jamais eu vou enfiar no rio daquele sujo, daquele lá, logo naquele rio, sendo que tem tantos rios. E ele questiona aqui, fala aqui, ó. Então chegaram-se a ele seus, vamos falar aqui, não porventura Abana, Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então ele falou que os nomes dos rios todos. Por quê? Tantos rios. Rio tal, rio não sei o que e tal, de águas limpas, puras. Por que eu tenho que se enfiar logo nesse rio, dessa lama, tudo sujo? Eu não vou fazer isso nunca, que coisa. E voltou, questionando aquilo ali, e lá ia embora, de volta. Com aquelas lepras debaixo da roupa, debaixo da capa.
Mas no caminho aqui, veja bem, no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disseram alguma coisa, grande coisa, porventura, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então os filhos dele dizem: pai, para aí. Aonde o senhor está com a cabeça? O que o senhor tem que a perder? Juntou o servo deles, parou e disse: para aí. Veja bem, o senhor está voltando, olha a situação que o senhor se encontra. Qual a diferença da água do Rio Jordão, que ele mandou o senhor mergulhar 7 vezes, com essa situação que está aí na pele do senhor? O que vai mudar se o senhor mergulhar naquela água? Se o senhor não for curado, se não for purificado dessa lepra, o que o senhor vai perder? Vai ficar pior do que o que está aí no corpo do senhor? Analisa bem. Analisa bem. Se eu fosse o senhor, mergulharia, fazia o que o profeta mandou. Arrisca. Ele mandou dizer que é 7 vezes. O que custa o senhor dar um mergulho 7 vezes? E se o senhor deu um mergulho 7 vezes, é um homem de Deus. A menina não disse. Se nós saímos de lá, andou para vir até aqui, o senhor está voltando com essa coisa no corpo, por orgulho. Essa água, por acaso, essa água desse rio vai pôr a pé do senhor do pior do que o que está? Então esse servo conseguiu, a convenceu Naamã na estrada. Ele parou e analisou: você está certo. Eu vou dar esses 7 mergulhos nessa água. Então aqui o que ele fez? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, ficou purificado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então veja bem, um homem, o orgulho que estava levando esse homem para trás. O homem estava com a bênção ali na mão. Mas ali o servo convenceu ele. Mas para ele ser curado, ele teve que quebrar aquele orgulho. O que a palavra quer dizer para nós com relação a essas situações aqui? Que são muitas pessoas hoje que às vezes estão sofrendo por causa do orgulho, que precisa ser quebrado, que precisa ser eliminado. Então veja bem que esse homem carregava uma lepra. O Senhor, mas eu disse no começo da palavra que tudo tem, que é o termo da palavra, que ninguém sabe no momento o propósito de Deus. Aonde que começou o propósito, que era o propósito de Deus, que começou o propósito de Deus sobre a vida de Naamã, quando ele prendeu, quando ele pegou aquela menina, que arrancou ela que levou da família. Ele achou que apenas estava levando uma menina para ser uma serva, praticamente uma escrava dele, a trabalhar a serviço da esposa dele. Mas ali era o propósito de Deus na vida daquele homem. Ali estava ainda a cura daquele homem. Ali estava ainda a salvação daquele homem. Porque Naamã se converteu. Ele não só foi curado da lepra, mas ele foi curado da pior lepra, aquela que está cravada na alma. Porque, meu amigo, a pior lepra que às vezes nós carregamos, podemos às vezes carregar, a pior lepra
é aquela que está cravada na alma. A pior enfermidade e lepra é aquela que está cravada na alma. Então esse homem ele carregou vários anos essa lepra escondida debaixo daquela capa. Para muitos, aquele homem era um homem saudável, era um homem sadio, mas ali por baixo daquela capa estava escondido uma lepra. Então são muitos hoje que estão carregando uma lepra escondida por baixo, a lepra do pecado, a lepra do orgulho. Às vezes é a pior enfermidade. Às vezes é que... E por que e para você, e para essa pessoa receber essa bênção, receber esse milagre, precisa quebrar esse orgulho, precisa se ceder, porque se Naamã não cede, ele tinha sido destruído por essa lepra, porque ele não ia ser curado. Se ele volta para trás, aquela lepra ia arrebentar com ele, como estava arrebentando. Mas o propósito de Deus na vida daquele homem não era só na cura física do corpo dele, não. Era na cura da alma dele. Porque quando ele se curou, ele se converteu a Deus. Ele se converteu a Deus. Então essa é a palavra de hoje. Então são muitos. Qual é a lepra que você está carregando? Às vezes, são pessoas que estão com a lepra aí, que está escondido, que está tentando esconder. Às vezes a pessoa nem sabe que existe essa lepra, ela está aí escondida. Outros sabem, tentam esconder, porque Naamã sabia que era uma lepra que estava ali no corpo dele. Então ele escondia com a roupa. Muitos não sabiam. Mas aquela menina, como era um propósito de Deus, que quando ele, num vacilo que ele deu ali, ela viu. E ela descobriu que ele era leproso. Tinha tudo para se revoltar, desejar tudo o contrário para aquele homem que arrancou ela dos braços da família. Mas como aquela menina tinha Deus na vida dela, ela fez o contrário. Ela ajudou, ela estendeu as mãos sobre aquele homem, sobre aquele senhor dela. Leva ele, porque o profeta Eliseu, se levar até ele vai ser curado dessa lepra. Mas ali estava o orgulho de... Aquele orgulho precisava ser quebrado, aquele orgulho precisava ser arrancado. Ele tinha que abrir a mão, ele tinha que ceder, abrir mão daquele orgulho. Porque aonde que veio orgulho nele? Quando disse para ele mergulhar 7 vezes no rio. Que é isso? Que coisa é essa? Um rio sujo daquele, tantos rios de água limpa. E para começar, esse profeta nem não me atendeu. Que negócio é esse? Não saiu. Porque Eliseu, aonde ele estava, aonde ele ficou. Ele estava na tenda, ele continuou na tenda. Ah, é o chefe do rei da Síria, Naamã, que o rei enviou para o Senhor curar a lepra do corpo dele. Ah, é? Fala para ele ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai se tornar purificado daquela lepra. O homem se revoltou. O homem se revoltou. Mas ali estava o orgulho. Mas aquele orgulho teve que ser quebrado. Então são muitos hoje que o orgulho aí está destruindo essa pessoa. São muitos hoje que o orgulho está destruindo, está impedindo a pessoa, você ser abençoado. São muitos que está aí, que às vezes um sabe dessa lepra, anda tentando esconder. Outros nem sabem, mas a lepra está aí. Qual que é? Não é a lepra do corpo, não é na pele, mas é na alma. Pode ser uma lepra na alma. Que essa lepra, ela precisa ser curada. E para ela ser curada, precisa ser quebrado esse orgulho que está aí de dentro dessa pessoa. Esse orgulho que está de dentro de você precisa ser quebrado para você ser curado dessa lepra. Mas qual é a lepra, intercessor, Deus bendito? Eu não sei, é você que sabe. Às vezes nem você sabe dessa lepra, mas Deus sabe. Às vezes você
quer ser curado. Ah, mas eu não consigo e tal e coisa. Não consegue por quê? Porque está o orgulho aí, não quer fazer. Muitas das vezes o que o homem de Deus está pedindo. Deus tem batido a tua porta. Deus tem ido, porque a Bíblia fala, o próprio Senhor, a Bíblia relata, o Senhor está falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. Quantos que o Senhor tem batido a porta deles? Quantas vezes o Senhor já bateu na tua porta, te chamou, você ouviu o chamado dele, tem ouvido o chamado dele, tem ouvido o batido da porta, e você tem fazido de surdo. Está ouvindo, mas faz que não está ouvindo. Meu amigo, vai chegar tempos que você vai querer sentir esse chamado do Senhor, esse batido na porta. E ele não vai estar batendo mais. Você vai sair, você vai esperar ele chegar, bater, chamar, ele não vai estar batendo. Você vai sair para procurar ele, você não vai encontrar. Porque a Bíblia fala que devemos procurar enquanto nós podemos e conseguimos encontrar. Porque vai no final dos tempos, são muitos que vão correr, procurar, mas não vai encontrar. Então, são muitos, por que ainda não foi curado? Há muitos, às vezes, quer ser curado, mas o orgulho está aí de dentro. Esse orgulho, para ser curado, para ser abençoado, esse orgulho precisa ser quebrado, precisa ser eliminado, porque para o Naamã ser curado daquela lepra, precisou aquele orgulho dele ser quebrado, eliminado. E aonde que aquele orgulho dele tinha que ser quebrado? É naqueles 7 mergulhos que ele realizou no Rio Jordão. Você quer ser curado? Então sua cura é 7 vezes, fala para ele, é 7 vezes o mergulho no Rio Jordão. E o profeta não ficou insistindo, não, vai. Falou para o mensageiro dele, que foi lá, quando o profeta, o Naamã chegou lá de frente à tenda de Eliseu, ele não apiou, meu amigo. Ele não desceu para ir até a tenda, não, ele mandou o servo dele, o mensageiro dele. Dizer, fala para ele lá, para o profeta, sou eu, o chefe do rei da Síria, que quer falar com ele, que quer ser curado, que ele ora para eu ser curado dessa lepra maldita. O mensageiro chegou, passou para Eliseu. Ele quer ser curado? Então fala para ele, vá e fala para ele ir e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado dessa lepra. Ali, meu amigo, era para ser quebrado o orgulho dele. Então são muitos hoje que estão carregando a lepra, que tem manhado, que tem orado, que tem jejuado, que tem se consagrado. Mas não acontece. Eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho fazido isso, tenho fazido aquilo. Eu vou no monte, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, mas nada acontece. Mas por quê? Porque está o orgulho, meu amigo. O orgulho está aí de dentro, precisa ser quebrado, precisa ser eliminado para você pegar a sua bênção, para você ser curado, para você tomar posse desse milagre, dessa bênção que já faz anos que você corre atrás dela e procura e não consegue entrar. Não consegue ser abençoado, mas porque está aí. A lepra está aí. Ela continua. Você ora. Você jejua, você vai no monte, você faz isso, faz aquilo, mas a lepra continua aí. E você quer ser curada, mas você não quer quebrar esse orgulho precisa ser quebrado. O orgulho de Naamã, aonde que era para ser quebrado? É naqueles 7 mergulhos. Mas aonde Deus está mandando para que você... O que Deus, o Senhor está mandando para você fazer algo. É algo que você precisa fazer para ser quebrado o seu orgulho, ser destruído esse orgulho. Às vezes você não está dando ouvido à voz do homem de Deus, da mulher de Deus.
Às vezes é tão simples o que o Senhor está pedindo para você tomar, para você ser abençoado. Às vezes é tão simples. Às vezes o que o Senhor está pedindo é tão simples. E você está perdendo a benção. Às vezes é tão simples, porque veja bem, aqueles 7 mergulhos, meu amigo. Foi rapidinho, o homem deu 7 mergulhos naquela água. Lá de dentro da água o homem se purificou. São muitos hoje que estão perdendo a benção. Por ignorância. Por orgulho. Ah, que nada, eu vou colocar o pé na igreja evangélica? Vou nunca. Quem é esse comedor de... É claro, meu amigo, o homem não cura ninguém. Mas existem grandes homens de Deus, mulheres de Deus, usados por Deus. Nós apenas intercedemos, pedimos ao Senhor, mas quem realiza milagres é o Senhor, é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso. O homem não cura, o homem não salva. O homem apenas é usado por Deus. Então, são muitos. Essa lepra precisa ser destruída. Veja bem, ali quando aquela menina foi, era o propósito de Deus. O Senhor permitiu que ele levasse aquela menina para ele ser salvo, para ele ser restaurado, curado daquela lepra. Ele foi curado não só do corpo físico, mas foi curado da alma daquele homem. Porque quando ele se purificou, ele se salvou. Então, meu amigo, essa palavra de hoje. E veja bem o que aconteceu. Aonde foi o propósito? O propósito foi lá na levada daquela menina. A salvação de Naamã foi quando ele prendeu, levou aquela menina presa. Ali estava. Para ele estava levando ali. Estou levando uma para ser serva. Uma jovem, uma adolescente, para ser serva da minha esposa. Mas ali era o propósito de Deus. Ali estava ainda a cura dele. A cura para aquela lepra. A quebrada daquele orgulho dele. Mas aquele orgulho foi quebrado só quando ele decidiu dar aqueles 7 mergulhos. Aleluia, Senhor. E veja bem, vamos ler mais um pouquinho aqui à frente. Vamos ler mais. Então, quando ele recebeu a cura, e quando ele recebeu a cura, e disse Naamã, a servida tomar 2 talentos, e citou, e ele amarrou os 2 talentos. Vamos pular aqui. Então ele entrou. Versículo 6. Vamos parar aqui um pouquinho aqui. Então, quando Naamã recebeu essa cura, ele levou, o rei mandou ele levar uns presentes, né, para o profeta Eliseu. E quando ele recebeu, que ele foi curado lá, que deu 7 mergulhos, né? O que ele fez? Ele retornou, então voltou o homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio e se pôs diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Então ele voltou até o profeta Eliseu e disse, eu reconheci que não há em toda a terra, não há Deus senão Israel.
Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Insistou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Então ele levou, voltou, então Naamã voltou com aqueles da estrada ali, né? Quando ele recebeu a cura para levar esse presente, mas o profeta Eliseu recusou, não quis, não aceitou. Mas ali, o que aconteceu? Ali estava o Geazi, oi grande, ganancioso, quando viu aquelas coisas lá, e ficou ali, né? Quando ele viu o profeta Eliseu recusando aquilo, mas eu não acredito que ele está recusando isso aí. Ah, vou atrás, vou pegar, né? Vou atrás disso aí, eu vou pegar mesmo, não vou deixar escapulir. Mas aonde que o profeta está com a cabeça de não pegar isso aí, esses presentes, era coisa valiosa que estava ali, algo que o profeta já tinha recusado, né? O profeta Eliseu, né? E esse Geazi aqui era o que ali auxiliava o profeta Eliseu, né? Então nós vamos dar um intervalozinho aqui de 2 minutos aqui e vamos voltar na segunda live, que é a continuidade dessa primeira aqui, para a gente encerrar rapidinho essa mensagem e fazer a oração. Vai ser 2 lives. Você que está acompanhando ao vivo, ou que vai acompanhar depois, que vai abrir e procurar participar. Então, essa segunda live é a continuação dessa primeira. Então, dentro de 2 minutos, nós estamos voltando.